Amém. Boa noite a toda a igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convidar todos a entrarem para nós iniciarmos a nossa quinta profética nessa noite, que você já possa continuar a dar lugar ao Senhor, porque nós temos vivido um tempo maravilhoso. A torre de oração já foi uma bênção, cremos que a presença do Senhor já está aqui entre nós, e eu quero te convidar a dar continuidade a esse mover que o Senhor está operando aqui nesse lugar, com a mesma autoridade que você clamou, que você profetizou, que você orou. Eu quero convidar você a orar e a adorar ao Senhor nessa noite também, com intensidade, com alegria, com entrega, que é o que nós sempre lemos, amados, na palavra do Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado diante dele. Se o teu coração estiver quebrantado, e o do irmão do seu lado também, do outro irmão também, de todos nós aqui também, se um coração ele não dispensa, imagina o de uma igreja inteira. Que o Senhor olhe para a IMF nessa noite e encontre uma igreja quebrantada diante dele, em nome de Jesus. Feche seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Erga uma de suas mãos se você puder. Convide, chame a presença do Senhor sobre nós aqui. Diga: Senhor, venha sobre esse lugar também nesse tempo. Venha sobre os louvores. Toma, Senhor, a vida do Edgar, da Gabi, do Lucas, do Tiago, Senhor. Toma os ministros de louvor da tua casa. Derrama o teu Espírito Santo entre nós. Mova, Senhor, com poder e autoridade. Que seja uma noite de encontro com Deus aqui nesse lugar. Esse lugar é teu, esse ambiente é teu. E nós te glorificamos. Oramos assim em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Adore ao Senhor com o seu melhor em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Tu és santo, Senhor, habita em nosso meio nesse momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Que nesse momento você possa se desligar de tudo e se concentrar somente no Senhor.
graças a Ele. Te convido nesse momento a render graças ao Senhor, a agradecer a Ele por tudo que Ele é por você. Faça a sua oração de agradecimento a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Agradeça, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo me aquecer. Muito obrigado, Pai, por mesmo sem merecer o Senhor chorar por mim. Muito obrigado, Senhor, por mesmo sem merecer o Senhor se entregou por mim. Muito obrigado, Senhor. Quero convidar você mais uma vez a declarar aqui o refrão desse cântico. Declarar: Espírito Santo, teu fogo me aquece. Esse cântico que nós acabamos de cantar, vamos declarar mais uma vez. Essa oração que o Lucas nos conduziu a fazer aqui, amados, é uma oração muito importante. Muito importante. E às vezes a gente acaba negligenciando isso. Amados, nós temos um Consolador sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é apresentado na palavra do Senhor como um Consolador, como aquele que habita em nós, aquele que age por meio de nós. Amados, são tantas coisas boas que a palavra do Senhor nos apresenta sobre o Espírito Santo de Deus. E quando o Lucas nos conduziu nessa oração, é algo muito oportuno. E nós vamos agora declarar no refrão dessa canção, declarar com fé, como se fosse uma oração cantada: Espírito Santo, teu fogo me aquece. Declarando em forma de agradecimento em nome de Jesus. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor, encerrar esse momento fazendo essa declaração. Aleluia. Espírito Santo, Faça com gratidão. teu fogo me aquece. Espírito Santo, teu poder me enriquece. Mais uma vez para fechar. Espírito Santo, teu fogo. Espírito Santo, teu poder. Se expresse diante do Senhor com as suas palmas. Adore a Ele. Aplauda e glorifica. Aplauda e glorifica. Aleluia. Que o poder de Deus seja derramado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quero, amados, convidar aqui à frente nesse momento o nosso pregador da noite, chamar aqui o pastor Fernando Lockman, pastor na Igreja Metodista em Copacabana. Muito bom tê-lo conosco aqui mais uma vez. Pastor Fernando veio nos visitar. Eu falei: soldado, quando vem, né, irmão Ronaldo? Soldado no quartel, trabalho, né? E o pastor Fernando logo se prontificou a estar compartilhando conosco um pouco da palavra do Senhor. E eu falo com eles aqui sempre, né, Fernando, que é bom para o pastor sentar para receber. E poder receber através da vida de um amigo está sempre em ordem também, é sempre uma bênção. Quero convidar você a estender a sua mão para cá. Vamos orar pela vida do pastor Fernando. Cremos que o Senhor já deu uma palavra a ele e que ela venha edificar o nosso coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós desde já te agradecemos, porque sabemos, ó Pai, que a tua palavra vai ser ministrada e seremos tremendamente abençoados. Que o Senhor tenha liberdade para agir entre nós através da vida do teu filho. Senhor, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos orientar, nos direcionar, Senhor, para viver uma vida de louvor ao teu nome, Senhor. Usa a vida do teu filho, Senhor, lança por terra todo impedimento, toda barreira, que a tua igreja também, Senhor, esteja com o coração
aberto para receber a Tua palavra, Senhor, e que possamos sair daqui edificados nessa noite. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Pai do Senhor, amados, amém? Perdão. Eu quero convidar vocês primeiro a se sentarem junto comigo, antes de eu ler o texto. Quero dizer que, mais uma vez, é uma honra estar aqui com vocês. Em especial, quero dizer que, na verdade, quando eu cheguei aqui, no momento da torre de vigia, eu senti a unção poderosa de Deus. Não digo isso para que você, é uma frase como que venha para agradar, mas eu digo isso verdadeiramente, e Deus trouxe uma revelação poderosa para mim no momento da oração, e eu queria lançar para a igreja, porque nós somos profetas do Senhor, nós somos voz de Deus, e isso é muito especial. Eu quero deixar para vocês, aqui em especial o pastor Cleiton, eu tenho uma coisa que eu faço, que um dia minha esposa me pegou fazendo pela câmera da igreja, em que eu vou sozinho para a igreja, eu espero que a funcionária não ali esteja, um dia que em especial ela não esteja, eu pego o óleo ungido, eu coloco a música lá no alto, eu pego o microfone, irmão, e eu começo a profetizar ali sozinho, eu e Deus e uma legião imensa de anjos junto comigo. E cada vez que eu profetizo, eu unjo minha mão ali, e eu vou por banco. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem senta aí no domingo à noite? Nós pastores sabemos que tem irmãos que estão sentados no mesmo banco há anos, né? E já escolheu um local predileto. Quando eu digo isso, eu quero desafiar vocês, é porque isso é algo que Deus tocou muito forte no meu coração, pastor Cleito, que quando vocês vierem na torre de oração, ore por cada banco, cada pessoa que vai sentar aí. Porque quando você ora e você declara, a unção do Senhor se manifesta sobre a vida das pessoas. E aí Deus pediu para que eu orasse por cada entrada e em especial por cada janela. Vocês se lembram quem uma vez esteve na janela e caiu da janela, lá no Novo Testamento? Vocês se lembram que também quando o mover de Deus acontecia, uma mulher da janela olhou Davi dançando diante da presença do Senhor de uma forma negativa? Eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que Deus vai fazer com que você compreenda. Eu não conheço a igreja, eu conheço o pastor Cleito, a igreja eu não conheço, mas o que eu quero dizer com isso, existem pessoas na janela, nós precisamos orar e dizer, Senhor, ou o Senhor faz com que caia, ou ele sai daquele lugar, em nome de Jesus, e se mova no mover, porque Deus quer levar essa igreja a viver coisas sobrenaturais. Isso é algo que veio tremendo sobre minha vida e eu faço questão aqui de mencionar. Irmãos, o pastor Cleiton mencionou aqui na torre de vigia, Deus é cheio de querer. Você entende isso? Deus é cheio de querer. Você pode dizer isso comigo? Deus é cheio de querer. E qual o querer de Deus? O querer de Deus é que todos sejam salvos. Esse é o querer de Deus. O querer de Deus é que aonde você colocar a planta dos seus pés, toda a sua casa também será abençoada, a sua família será abençoada. O querer de Deus aqui é quando você impor as mãos sobre doentes, você também veja a manifestação do poder dele. É o querer de Deus. Agora, Deus quer e eu. Então eu quero convidar vocês a abrirem comigo o livro de Tiago. O livro de Tiago. Abre comigo Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós estamos entrando numa série nesse mês agora de agosto, uma palavra profética de Tiago capítulo 4, verso 10, em que diz que aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor há de exaltá-los. E essa palavra que nós caminhamos durante o mês de agosto, porque crente que é crente tem que ter um versículo para aquele mês. Eu sou desse, eu caminho de acordo com uma palavra do Senhor, porque a palavra é algo profético, não é verdade? E eu quero que você abra comigo Tiago capítulo 1, se você assim o encontrou, você pode se colocar de pé? Eu preciso saber quanto tempo eu tenho, pastor Cleiton, porque pela unção eu vou longe, mas no relógio eu sempre, eu sou educado, e eu não quero ultrapassar, talvez não sei quanto vocês vão me ver de novo, então eu vou embora, vocês vão ficar aqui, pastor, eu tenho comida, tenho isso, então eu quero ser bem direto contigo. Tiago capítulo 1, somente o verso de número 1, diz o seguinte: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, ou em outras versões, dispersos pelo mundo inteiro, ou em outras também, ao povo de Deus na diáspora. Eu quero que você repita comigo a seguinte frase: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Feche seus olhos comigo, Senhor, nessa maravilhosa noite. O Senhor já tem revelado desde o momento que adentrei esse lugar, Senhor. O seu querer para essa igreja é poderoso demais, Senhor. E eu não quero lhe atrapalhar, mas só quero ser usado de acordo com a tua vontade. Que o teu Espírito possa falar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, queridos. Você sabe que você sabe que o livro de Tiago era considerado por Martinho Lutero, que estava conversando isso com o pastor Cleiton, como um livro, uma epístola, uma carta de palha. Não tinha tanto significado, uma vez que Lutero olha o livro de Romanos cheios de rico em teologia, ricos em debates. Ele olha para o livro de Tiago e diz, olha, Tiago é um livro importante, mas não é o melhor de todos. A percepção de Lutero quanto ao livro de Tiago é uma só. Quando você lê a Bíblia com um contexto de estudo, a Bíblia se torna nada mais, nada menos que um livro de estudo. Quando você olha de uma forma científica, ela se torna de uma forma científica para você. Mas quando você lê a Bíblia com olhar de fé, ela é um livro de revelação na minha e na tua vida. E quando Lutero fala isso, ele está querendo dizer para mim e para você, que pode ser um livro de palha, talvez sem valor, mas quando você lê com fé, palha quando pega fogo rápido, não é verdade? Então que esse livro seja para mim, quanto seja para você, e eu profetizo todos os dias, de manhã cedo para a minha igreja, que o livro de Tiago seja um livro de novas revelações de Deus para nossas vidas. E quero que você entenda isso, que a Bíblia para você seja um livro de revelação. Leia com prazer, leia com vontade, crie um ambiente. Olha que coisa maravilhosa, a torre de oração é antes do culto, estão criando um ambiente de glória para a manifestação do Senhor. E se você não vem ligado nisso, você não sente, isso é importante. Isso é valoroso demais, valioso demais. Então quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia no intervalo do jornal para a novela, não faça isso. Não faça no intervalo de fazer uma comida e arrumar. Não, tenha um ambiente, algo que você cria. Eu oro quando eu vou começar a minha leitura bíblica, eu coloco uma canção, ali eu canto, eu me derramo diante do Senhor, eu pego a Bíblia e falo, Deus, eu quero ler esse livro nesse momento, a tua revelação como algo único para mim. Muitos leram esse livro de Tiago, muitos leram a Bíblia mais de 30 mil vezes, mas esse texto vai ser uma revelação única para mim, porque Deus é cheio de querer, e Deus quer se revelar para nós, amém? Tiago capítulo 1, verso de número 1, ele é fascinante porque nós estamos diante de um homem que é considerado o irmão de Jesus. O autor desse livro é Tiago, o irmão de Jesus. E Tiago no Novo Testamento é um nome muito comum, você vai ver isso muitas vezes. A questão é que se Tiago é irmão de Jesus, por que ele não anuncia então como Tiago, irmão de Jesus e servo? Tem um princípio muito importante. Repita comigo, servo. Preste atenção numa coisa importante. A Bíblia nos conta que a família de Jesus não apoiava muito ele. A gente sabe disso. Eles não eram pessoas que investiam na vida de Jesus. Pelo contrário, eles eram como uns oponentes de Jesus. Eram oponentes de Jesus. Um texto que eu acho fascinante, vocês vão se recordar, Marcos capítulo 3 vai dizer para nós que quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente, que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Verso 21 vai dizer em Marcos 3 que os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Ou em outra versão, o verso 21 diz, e quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque diziam, está fora de si. Jesus, o que você está fazendo não tem muito sentido, você está levantando uma multidão, não sabe onde vão comer, como que vão dormir, isso é uma loucura. Nós precisamos tirar você daí e fazer com que você caia em si, você está entrando numa frenesi, está errado isso. Nunca apoiavam, mas eram opositores. Talvez o texto que eu acho que dói mais para nós lermos, você que fala, pastor, a minha casa não me apoia, eu quero te ler um texto com você em João capítulo 7, verso 3 ao 6, em que haveria então de ter a festa dos tabernáculos, e ali Jesus com seus discípulos e com seus irmãos, os seus irmãos ali presentes, os irmãos de Jesus chegam para ele e fazem a seguinte afirmação, no verso 3, então os irmãos de Jesus disseram a ele, sai daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus perseguidores vejam o que você está fazendo.
Quando você lê o texto de João 7, você vai entender que Jesus não queria ir e havia uma preocupação dos discípulos, porque todo mundo já estava querendo prender Jesus. Os fariseus estavam querendo prender Jesus, e uma festa de tabernáculos é uma multidão de judeus de todos os lugares, e ali era um momento propício de pregar o evangelho, e os irmãos de Jesus chegaram nele e falaram: olha, esse negócio de fazer milagre e não dizer que é você, esse negócio de fazer cura e dizer, não diz quem não é, não, já que você quer estar criando esse movimento, vai lá. Olha como que está um sentimento por trás, porque eles sabem que se Jesus for reconhecido, o que vai acontecer? Vão prendê-lo. E aí eles vão dizer, olha, vai lá, vai nessa festa, verso 4, pois quem quer ser bem conhecido, não deve esconder o que está fazendo, já que você faz essas coisas, deixe que todos os conheçam. E João vai fazer um comentário, uma observação muito penosa, dura, verso 5, até os irmãos de Jesus não criam nele. E Jesus respondeu a eles, a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. A minha hora é com o Senhor, é com meu Pai, não a de vocês. Tanto que os discípulos vão, os irmãos vão, e Jesus espera todo mundo embora e ele vai sozinho. Porque o querer de Deus é muito maior do que o querer das pessoas da terra. E preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Eu acabei de dizer que Tiago é o autor da carta, o irmão de Jesus. Tiago também era opositor. Aí você me pergunta, pastor, mas como que Tiago escreve uma carta se ele era opositor? Existe uma diferença muito grande em conhecer Jesus na carne e conhecer o Jesus glorificado. É uma diferença muito grande. A Bíblia vai contar para nós que Paulo, quando ele descreve o momento em que Jesus começa, após a ressurreição, a aparecer algumas pessoas, adivinha quem Jesus foi visitar? Tiago. Lembra o opositor? Tiago. Jesus foi até ele. 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, vai dizer o seguinte, em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Jesus fez questão de se apresentar para com Tiago. Então o Tiago, que era opositor, que era contra, agora ele conhece o Jesus, o glorificado. Foi a partir daí que Tiago muda a sua chave. Uma vez é o Jesus que eu conheço desde criança, em que eu não acredito, que eu acho que é um baderneiro. Outra coisa é conhecer aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que é o Rei dos Reis. Agora eu entendo, eu compreendo quem é Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós que Tiago, logo após o encontro, ele já fazia parte das reuniões dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos. Antes da descida do Espírito Santo, Tiago estava ali. Após a descida do Espírito Santo, Tiago também estava ali. Para que deixar que eu não minta, Atos capítulo 1, lá no verso 14, vai dizer que eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Eu estou falando que um opositor, irmão de Jesus, agora é um homem considerado coluna da igreja. Atos capítulo 15, no grande concílio, quem que presidia o concílio? Tiago, irmão de Jesus. Dizia-se num tempo que Tiago era um homem de joelhos duro como de um camelo, porque era um homem de oração. Quantos querem ser homens e mulheres de oração? Dá uma glória a Deus. Veja que mudança rápida, porque a mudança depende do encontro com Cristo. A gente olha uma prostituta e a gente acha que vai demorar muito para mudar, mas se ela encontrar com Jesus Cristo, meu Deus, é um negócio louco. E aí não preciso de curso para ensinar a pregar, ela vai na rua e vai dizer, eu preciso contar o que Jesus fez na minha vida. Mas olha que curioso, entendendo quem é Tiago, entendendo que ele se tornou então uma coluna da igreja, entendendo que quando Paulo diz, quando ele vai para Jerusalém, ele não encontra nenhum apóstolo, mas ele encontra Tiago, e ali ele tem um encontro com Tiago. Tiago, o autor da carta, ele não faz questão de dizer que é um irmão, é aí que fica a questão, porque o que dirá eu me apresentar como irmão? É um título muito forte. Eu sou irmão de Jesus, eu, Tiago, irmão de Jesus. Mas ele não faz isso. Repita comigo, eu sou servo e serva do Senhor. Mas fala com alguém cheio de fé, amém? Fala mulher, fala assim, eu sou serva, não Leô também, em nome de Jesus, mas quer dizer, eu sou serva de Jesus Cristo. Cadê os homens aqui, os leões, né? Quem é servo de Cristo aqui? Dá uma glória a Deus. Preste atenção que isso aqui é fascinante. A Bíblia vai dizer para nós que quando Tiago se apresenta como servo, ele quer ensinar algo para nós poderoso, e é sobre isso que eu quero falar essa noite. Tiago capítulo 1, verso 1. Quando Tiago usa
o termo servo e não irmão, ele está dizendo que no grego servo significa doulos, que é escravo, servo. Na nossa tradução, obviamente, eles colocam servo por causa da nossa cultura. A ideia do conceito da escravidão é muito pesado, mas Tiago se apresenta como escravo de Jesus, servo de Jesus. E doulos é no masculino e dola é no feminino. As mulheres mais jovens talvez vão entender isso. Alguém já ouviu falar desse termo dola? Dola é o quê? Você sabe me dizer? Isso, aquela mulher que não quer ter no hospital, ela quer ter em casa, ela contrata uma doula, uma serva, que vai estar ali cuidando dela, orientando ela. Não sabia, quem me disse isso era minha esposa, obviamente. Não está aqui, está junto com a Natânia, eu não entendo nada, né? Mas, de qualquer maneira, doulos, servo e doula, serva. Agora, a pergunta é, por que ele prefere se apresentar como servo? Irmãos, quando Tiago se apresenta como servo, ele está dizendo que a sua posição diante de Jesus mudou. Eu não sou irmão, eu sou servo. Quando ele diz isso na carta, ele está dizendo, a minha posição diante de Deus e de Jesus é de servo. Eu sou aquele que, metaforicamente falando a respeito de ser servo, servo significa o homem em condição servil, metaforicamente, aquele que se entrega totalmente à vontade do outro. E quando ele se apresenta como servo, esse título servo é muito mais significativo, muito mais honroso e importante do que irmão. Só que na nossa cabeça isso não entra, não bate na mente. O que Tiago está dizendo é que a partir do momento que ele conheceu Jesus glorificado, a sua percepção a respeito dele mudou completamente. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, não conhecemos mais Cristo segundo a carne. Então eu não sirvo mais Jesus segundo a carne. Pedro, quando servia Jesus segundo a carne, ele negou, mas quando ele conheceu Cristo glorificado, ele morreu por ele. Os discípulos, quando conheceram Jesus segundo a carne, nenhum foi fiel no final, mas quando conheceu Jesus glorificado, meu Deus, Pedro disse, olha, não me coloca crucificado como ele foi, me coloque de cabeça para baixo, porque isso é uma honra poderosa demais para mim, eu não sou digno disso, porque o Cristo glorificado que eu conheci, meu Deus, é algo fora do comum. Veja, quando Tiago se apresenta como servo, ele também diz o seguinte, eu sou servo e quando eu falo, eu não falo por mim, eu falo na autoridade do meu Senhor. Aonde o escravo está, quem está no lugar dele? Seu Senhor. Quando o escravo fala, quem fala no lugar dele? Seu Senhor. Quando o escravo decreta algo, quem está decretando no lugar dele? O seu Senhor. Porque na cultura que nós entendemos, isso também na época da colonização, aonde estava o escravo, ali também estava o seu Senhor. Eu represento o meu Senhor. Vocês se lembram por que tem muitos Francisco, muitos Silvas, a gente conhece, né? Tem um nome que é muito comum, você é meu parente, você não é meu parente. Na história, nas épocas da colonização, os escravos recebiam o nome do seu senhor. Então eles não se apresentavam, meu nome é Antônio, não, meu nome é Antônio Senziane, eu não sou filho dele, eu sou escravo dele. Então eles tinham esse nome, por isso que Silva é tão comum, Francisco é tão comum, e você vai vendo isso, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar isso, não é mentira do pastor, isso é verídico. Veja, quando um escravo se apresenta, ele está dizendo, eu sou servo, e quem é o meu Senhor é Deus. Então, para Tiago, quando ele diz, eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Deus e do meu Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo o seguinte, como irmão, eu não tenho autoridade de Jesus, mas como servo, eu carrego a autoridade dele. Como irmão, aonde eu estou como família, mas como servo, eu carrego a presença dele. Como irmão, quando eu oro por alguém, é uma coisa, mas como servo, quando eu coloco as mãos, quem coloca é o meu Senhor. Quando eu falo como servo, quem diz no meu lugar é o meu Senhor falando através de mim.
Por isso que quando você lê o texto bíblico, saiba, há muitos homens e mulheres servos de Deus que escreveram esse livro. E quando eles escrevem, eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. Quantos aqui já leram a Bíblia e Deus falou com você e você sentiu algo sobre... Quantos já passaram por isso? Qual foi o livro, irmã, que você leu que você sentiu isso? Mateus. Mateus era servo. Então, quando Mateus escreveu, ele não escreveu para você, foi Deus que escreveu por meio dele para você. Você consegue entender isso? É porque Deus fala por meio dos seus servos para conosco. Agora, há 4 coisas que eu quero dizer para vocês aqui. Quantos aqui são embaixadores de Cristo? Não, o pessoal falou com uma fraqueza, misericórdia. Quantos são embaixadores de Cristo? O que é um embaixador? O embaixador de Cristo é aquele que representa o céu na terra. Se você é embaixadora, guarda o que eu vou te falar. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18, verso 18, que tudo que está ligado na terra será ligado no... E o que está desligado na terra estará desligado no... Eu acho que você não entendeu. Quem é embaixador, quem é servo, consegue ligar as coisas daqui para com o céu, consegue desligar aqui para com o céu. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você for orar, ore na posição de servo. Eu estou declarando bênção, porque quando eu declaro bênção aqui, os céus se movem ao meu favor. Quando eu oro por alguém, eu não estou orando como alguém qualquer, mas eu oro como alguém com a autoridade do meu Senhor. É isso, é se posicionar como servo, porque não sou eu que estou orando, quem ora é o meu Senhor, quem fala por mim é meu Senhor. Por isso que Jesus sempre vai dizer: gente, vocês têm autoridade. E Jesus parece que pega a gente e brinca com a gente. Ele está brincando com a gente, dizendo assim: gente, presta atenção, muda a chave. Você já viu um crente falar com flor, sim ou não? Mas Jesus não amaldiçoou a figueira, caramba. Se Jesus falou com a flor, por que eu não posso falar? Aí a gente olha para a doença de alguém, a gente não declara sobre a doença. Jesus falou com a flor e ele foi mais doido ainda, dizendo o seguinte: fala com a montanha, porque se você disser a montanha para ela se mover, ela vai se mover. E a gente vê algumas situações na nossa casa e a gente acha que a gente não tem autoridade. Foi Jesus que mandou a gente fazer, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Se mova como servo, porque Jesus é cheio de querer. E o querer do Senhor é que você comece a agir e se mover como servo de Deus. Agora, quantos servos tem aqui nesse lugar? Mas quantos servos e servas tem nesse lugar? Então eu quero desafiar você, começa a se mover com autoridade, irmãos. Há uma unção, há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor que vai dizer isso para nós. Aonde tiver serpente, pisa na cabeça. Aonde tiver flecha do inimigo, pode declarar que vai cair por terra. Não é por mim, não é por você, mas porque há uma autoridade de Deus sobre nós. A Bíblia vai contar para mim uma coisa muito importante. O que me faz agir como servo é o primeiro fato de eu ser filho. Guarda isso. Primeiro eu sou filho, depois eu sou servo. Guarda isso aqui, preste atenção. Um pastor tinha 2 ovelhas, Thiago, 2 ovelhas. E aí, uma ovelha pariu e deu vários filhotes. Maravilhoso. A outra ovelha também pariu, só que ela morreu. E os filhotes ficaram o quê? Órfãos. E o pastor automaticamente falou: meu Deus, se essas ovelhas órfãos não forem alimentadas, elas vão morrer. Só que, quem tem cachorro aqui na sua casa, quem tem gato? Você sabe que quando o seu gato, o seu cachorro, quem teve essa experiência, quando eles têm momento de ter filhos, quando eles parem também, o que acontece? Se a cachorra sentir que um dos seus filhos estão doentes, o que ela faz? Come. Se ela sentir que o filho não é dela, o que ela faz? Mata. O que o pastor pensou? Se eu colocar essas ovelhas órfãos para ser amamentada por essa outra ovelha que pariu, está viva e está amamentando, a ovelha vai sentir o cheiro, porque a ovelha é péssima de visão, mas é boa de olfato. Ela vai sentir o cheiro e falar: isso aqui não é meu. O que ela faz? Ela destrói. Sabe o que o pastor fez? Ele pegou aquela ovelha que estava ali, que tinha parido, estava viva, amamentando. Ele pegou um filhote, pegou esse filhote, esfregou esse filhote em todos os outros filhotes órfãos. O pastor matou esse filhote, derramou sangue sobre as outras ovelhas órfãs, espalhou o cheiro daquela ovelha em todas as outras órfãs. Aí esse pastor pegou todas essas ovelhas órfãs e colocou com a outra ovelha que estava amamentando. E aí a ovelha sentiu o cheiro. O que ela disse? É meu filho.
A Bíblia vai dizer que Jesus morreu na cruz por mim e por você. E pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos considerados filhos. Nós somos filhos órfãos do Senhor. Você entende isso? Esse pastor é um Deus maravilhoso que vai dizer que Ele nos ama tanto, que Ele vai entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você, irmãos, por causa do sangue de Cristo, por causa do sangue, do sacrifício de Jesus, nós podemos receber as bênçãos do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Esse é você, filho. Mas e você como servo? Tiago está dizendo, para mim, muito mais valioso é ser chamado de servo, me apresentar como servo do que irmão, porque servo tem a autoridade de Deus e a autoridade de Cristo. É muito mais valioso. E aí, irmãos, o que é fascinante nesse texto, que servo tem 4 implicações aqui, eu quero por cá concluir, 4 implicações para a palavra, para o termo servo. 3 delas são importantes para nós. A 4ª tem algo ligado está mais ligado a Tiago. A primeira implicação de servo, repita comigo, obediência absoluta. Obediência absoluta, irmãos. Se nós somos servos, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Quando nós falamos de obediência, é porque o escravo não conhece outra lei, não conhece outra palavra, não conhece outro caminho, não conhece outra direção que não seja a palavra do seu Senhor. Não tem outra lei que não seja do seu Senhor. A Bíblia vai dizer para mim que Jesus vai olhar para os seus discípulos lá em Lucas capítulo 6, verso 46, em que Ele vai dizer, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu aprendi na minha conversão, depois da minha conversão, depois de muito tempo, em um livro fascinante, que diz o seguinte, muitos de nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e pegamos Jesus só para ser Salvador, e a gente deixa de lado o Senhor. Mas antes de ser Salvador, Ele é o meu Senhor. É o meu Senhor que me salva. É o meu Senhor que me salva. Eis a questão de Jesus para com seus discípulos. Muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Eu sou Senhor de quem? De quem? Bom, nós aprendemos. Você não pode agradar um, você não pode agradar 2 senhores, ou desagrada um, é assim que funciona. Obediência absoluta, repita comigo, obediência absoluta. Você tem sido obediente, irmãos e irmãs? A segunda implicação, a qual Tiago apresenta no termo servo, é humildade absoluta. Aquele homem diz o seguinte, olha, eu como irmão, eu tinha uma posição, eu tinha um jeito de falar com Jesus, eu agia de uma maneira com Jesus, eu ainda fui ousado, porque teve uma época que Jesus estava ensinando na sinagoga, e eu junto com a minha mãe, mandei chamar Jesus para sair do meio do que ele estava fazendo, para ele vir aqui falar com a gente. Isso não é humildade. Humildade é dizer o seguinte, olha, eu fui oponente do meu irmão, mas depois que eu conheci o Jesus ressurreto, eu sou aquele que vou morrer pelo meu irmão. Tanto que Tiago foi um mártir da igreja. Ele morreu porque ele não negou a fé em Cristo Jesus. Você está entendendo o que é humildade? O meu tempo é do Senhor, o meu dom é do Senhor, a minha vida é do Senhor, o serviço é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Repita comigo, humildade absoluta. Terceira implicação do termo servo é lealdade absoluta. Repita comigo, lealdade absoluta. Irmãos, isso aqui eu não vou nem demorar muito, porque isso é óbvio, né? Nós temos que ser leais àqueles a qual nós dizemos, Senhor, eu aceito o Senhor. Martim Lutero também vai dizer algo fascinante, que a gente se defende muito do livre-arbítrio, né? Quem aqui é casado aqui? Levanta sua mão. Qual é o seu nome, perdão? Andréia, você está na frente, tem que ser você, Andréia, perdão. Andréia, você tem quanto tempo de casado? Meu Deus, é muito forte. 30 anos. Já teve vontade de enforcar o marido? Ah, é verdade. Se minha esposa estiver assistindo aí, ela sabe que eu também... às vezes dá vontade de jogar ela da janela, mas eu tenho que dar aquela segurada, misericórdia. Casamento é bênção. Veja, quando a irmã casou, a irmã tinha uma mentalidade antes de casar, que era uma mentalidade solteira. Mas depois que você casou, diga-me, você continuou com a mentalidade solteira ou agora com uma mentalidade casada? Mentalidade casada. Hoje em dia, o maior desafio de muitos casais hoje é que eles acham que casaram com a mentalidade de solteiro. E Lutero vai dizer o seguinte, esse negócio de livre-arbítrio não existe. Porque quando você aceita Jesus, você se casa com Ele.
E aí você não tem mais um pensamento de quando você era pecador. A sua mentalidade de alguém casado. Ele então chama de livre agência, onde eu agencio a minha vida para com Cristo. Quando eu casei com a minha esposa, eu falei para ela, olha, eu tenho uma dificuldade muito séria. Quando solteiro, eu fazia o que eu bem queria. Não acontece mais isso. Acabou essa alegria. Hoje eu tenho que perguntar, vá sair na rua, misericórdia, sem avisar ou algo assim. Até ir para a igreja sem avisar é uma guerra, meu Deus. Eu falo, mulher, você acha que eu estou fazendo o quê? Eu sou servo do Senhor. Sai daí. A mulher desconfessa a Jesus. Mas o que acontece? Preste atenção no que eu quero dizer com você. Quando a gente casa com Cristo, a gente agencia a nossa vida para com Cristo. Senhor, eu te amo, mas eu adultero com outros deuses. Senhor, eu te amo, mas eu não sou fiel com ele, diz o meu oferta. Senhor, eu te amo, mas eu nem falo com ele. Já viu casamento que a pessoa diz, eu sou casada, mas não durmo junto, não moro junto, nem sei qual é o nome dele direito. A última vez que eu falei foi quando eu precisei de ajuda. Já viu isso? Casamento assim dá certo, sim ou não, amados? Então por que você acha que isso vai dar certo com Deus? Veja, humildade absoluta é reconhecer, eu não sou nada sem Jesus. Lealdade absoluta é, Senhor, eu sou leal a Ti até a morte. E por último, uma das que eu acho mais fascinante, e aqui que está a grandeza de Tiago dizer que ele é servo e não irmão, que o termo servo para ele é algo honroso, é um título sobrenatural. Você sabe por quê? Porque quando ele escreve a carta, ele quer que o seu leitor entenda que quem fala antes não é o irmão, mas é o servo, porque quando ele escreve com autoridade, ele escreve na autoridade não de alguém que é irmão, mas de alguém que é obediente, de alguém que é humilde e de alguém que é leal. Quando você tem obediência, humildade, lealdade, o poder de Deus se manifesta na sua vida de forma sobrenatural. Então para ele, quando ele se apresenta diante da gente, ele está dizendo, eu sou servo. Muito maior é o título de servo do que irmão, porque o servo tem unção, o irmão tem parentesco. Servo tem palavra de autoridade, o irmão, profeta de casa não faz milagre, é na autoridade do profeta, na autoridade do servo. E escuta o que eu vou te falar, para ele esse título é poderoso, por quê? Porque grandes homens da Bíblia receberam esse título de servo. O primeiro deles é Moisés. A Bíblia vai dizer para nós em 1 Reis 8:53, pois tu para a tua herança os elegeste de todos os povos da terra, como tens falado pelo ministério de Moisés, teu servo. E aqui, obviamente, no hebraico, dá a mesma termologia de escravo e servo. Eu gostaria de dizer essa palavra no hebraico, mas eu não sou o pastor Cleiton. Ele é erudito, eu sou um sortudo, eu tento, sou esforçado. Mas, veja, é o mesmo termo. Então, quando ele diz, apresenta-se como servo, ele está dizendo, esse foi o título de Moisés. Ele foi obediente, ele foi humilde, ele foi leal. Eu quero esse título para mim. Porque eu tenho sido obediente, eu tenho sido humilde e tenho sido leal. Não somente Moisés, mas a Bíblia também vai dizer, como eu disse na oração em Números 14, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, Números 14, verso 24, vai dizer o seguinte, porém o meu servo, Calebe, porquanto nele não houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá uma herança. Preste atenção, quem é servo tem um espírito diferente. Quem é servo tem sobre direito na sua vida e para toda a sua descendência uma unção, uma bênção sobrenatural. Mas isso só está para quem é servo, quem é obediente, quem é humilde, quem é leal. Calebe, um homem de espírito diferente. Quantos são servos aqui? Dá glória a Deus nesse momento. Então olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você tem um espírito diferente, amém, amados? Você tem um espírito diferente, Tiago. Espírito Santo de Deus, que lá no Novo Testamento diz que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de autoridade, é um espírito de poder, é isso. A Bíblia também vai dizer para nós que um outro homem recebeu o nome de servo, esses são os pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 9:27 diz, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Você está entendendo por que ele se chama de servo? Porque servos só são aqueles que são obedientes, que são leais, que são humildes diante do Senhor, e só grandes homens da Bíblia foram assim. Mas eu só disse o nome de homem, né? Eu quero ir contigo, vá comigo em Lucas capítulo 1, esse para mim é o predileto.
O anjo Gabriel chega para uma menina e fala: olha, mulher, você é favorecida. E aquela mulher diz: eu? Não. Olha, Deus quer dizer para você que você vai gerar um filho. E aquela menina vai dizer o seguinte: mas como assim? Como que eu posso gerar um filho? Eu sou jovem, eu nunca casei, eu sou virgem. E aí o anjo começou a explicar para ela: pergunta se faz sentido para você, sim ou não? Quando Maria recebe a revelação do céu dizendo que ela iria ter filho sem coabitar com algum homem, faz sentido, sim ou não? Não faz. Não. Esse aí é de fé, glória a Deus. Na minha cabeça, na nossa percepção física, não faz sentido. Mas para Deus, tudo é possível. Aquela menina não deve ter entendido nada. E ela disse o seguinte: olha, eu não entendi, mas eu sou obediente, humilde e leal. Lucas 1, verso de número 38, Maria respondeu: eu sou o quê? Serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. É ser servo e servo. Olha, eu não entendi, mas eu vou obedecer, porque a unção que tem de Deus sobre a minha vida é muito maior. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui já se sentiram incomodados e vazios? Às vezes até dentro da igreja. Às vezes a gente ora, a gente busca, mas a gente sente o vazio. Eu aprendi recentemente que esse vazio é um recado para mim de que eu não sou daqui. O vazio que eu sinto, eu só vou sentir vou ser completo quando me encontrar com Cristo. Então esse vazio para mim é algo que me traz uma alegria. Permaneça fiel, que você vai tirar esse vazio quando você chegar para o céu. Quantos aqui tem várias perguntas quando chegar para o céu? Quantos tem várias perguntas para fazer quando chegar diante de Jesus? Levante sua mão. Quero te dizer uma coisa engraçada. Quando você chegar lá, você não vai ter nenhuma. Sabe por quê? Porque o céu é autoexplicativo. Você está entendendo? É algo que somente quem é obediente, quem é humilde, quem é leal vai receber. E por fim, irmãos, quando ele se apresenta como servo, ele está dizendo: olha, tantos homens na Bíblia foram incríveis, tantos homens foram considerados como servos, as pessoas o viam de forma tão poderosa. O que dirá de Maria, o que dirá de tantos, os profetas também eram considerados servos, e ele diz: eu quero esse título, por isso que eu me apresento como servo, que é muito mais honroso do que o irmão que era totalmente oponente de Jesus. Só que quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: meu Deus, são tantos homens e mulheres poderosos que tinham ministérios tão poderosos. Será que somente eles são dignos de ser servo? Não, porque cada um desses aqui também errou. Cada um deles também errou. Abraão, Isaac, Jacó. Sabe qual é o mais legal da Bíblia? Filipenses me ensina que quando a gente lê a Bíblia, para a gente começar a ler como homens e mulheres como eu e você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não pecou? Qual foi o maior pecado de Davi, alguém sabe? Qual foi o maior pecado do rei Davi, alguém sabe? Adultério. Esse é o que lembra a nossa cabeça, não é verdade? Menino corajoso, isso é bom, hein? Mas a Bíblia vai dizer para nós uma coisa: se a gente for parar para pensar em pecado, tudo bem que nos é explicadinho pecadão, mas você lembra que quando ele quis fazer aquela contagem, ele quis dar aquela coisa ali, quantas pessoas morreram por aquilo? Só que a nossa visão de pecado está ligada à moralidade, né? O adultério é pior do que a morte de muitos. Só que é me desgraça, né? Mas veja bem, o que eu quero dizer para você era o seguinte: quando você lê a Bíblia, preste atenção, aqueles homens e mulheres são tão iguais quanto eu e você. O que nos torna iguais a eles, pastor? Como é que você vai dizer que eu sou igual a Abraão? Misericórdia. Mas você vai me dizer que eu sou igual a Davi? Se você for um servo obediente, um servo humilde, um servo leal, o que esses homens fizeram, eu tenho certeza absoluta que você vai fazer muito mais. E sabe quem diz isso para mim e para você? Não sou eu, é o próprio Jesus que vai dizer: olha, se vocês crerem, forem humildes, forem obedientes, humildes e leais, vocês farão obras maiores do que a minha. Ai, pastor, isso aí parece que é uma vanglória, eu não sei lidar com isso. Então você não entendeu que quando você é servo, aonde você está, é Deus que está junto com você. Não é um passo que eu dou como servo, eu sei que como servo, quando eu dou um passo, o Senhor está dando junto comigo. Quando eu oro, é o Senhor falando junto comigo. É essa perspectiva do livro de Tiago. Tem a segunda parte, mas o tempo não nos permite, porque eu quero convidar você a fazer algo muito poderoso. Quantos aqui entendem que nós precisamos ter uma percepção de que nós somos verdadeiramente servos?
Sabe, amados, uma das coisas mais difíceis é que a gente tem dificuldade de assumir que nós somos servos. Você sabe por quê? Porque na sua mente, no seu coração, vozes do lado de fora vão sempre olhar para você e vão dizer para você que você não tem esse direito. Quantas vezes vocês já começaram a orar por algo e a incredulidade começou a surgir no seu coração? Quantas vezes você quis orar por alguém e veio uma voz na sua cabeça dizendo, mas você vai estar achando que você pode? Quantas vezes você dentro da igreja, você quis se soltar na presença do Senhor, mas a pessoa te olhou de uma tal maneira que você se sentiu reprimido? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Um escravo, um servo, quando ele anda na perspectiva do seguinte, existe uma ordem, eu vou cumprir a ordem do meu Senhor, e quem estiver tentando me impedir, não vai se ver comigo. Vai se ver com quem? Com quem? Com o meu Senhor. Deixa eu fazer a pergunta. Você, mais uma, quem é servo aqui? Quem é o seu Senhor? O meu Senhor é o dono dos céus e da terra. O meu Senhor é aquele que morreu e ressuscitou. É o meu Senhor, é aquele que diz para mim que o inferno já está ali, pronto para o fim. Ele é o meu Senhor, disse que ele já pisou na cabeça da serpente. Então quando eu for andar, eu tenho que andar com essa perspectiva, não por mim, mas eu estou debaixo de uma ordenança, eu estou debaixo de uma ordem, e quando eu caminho na autoridade do meu Senhor. Quando eu imponho as minhas mãos, eu imponho nas mãos, é meu Senhor colocando junto comigo. Quando eu abro a minha boca para falar e decretar, é o meu Senhor que está decretando comigo. Tem que estar forte na gente, não pode ter dúvida. E o que nós mais somos é homens e mulheres cheios de dúvidas. Larga isso de lado, irmãos, porque o que vai fazer com que você vai romper em fé, dê um passo de fé, o que vai fazer com que essa igreja cresça mais ainda, é quando você entender que você é um servo. Você não é um membro de ficar no banco, você é um servo. Você não é um homem que somente canta, você é um intercessor, você é uma intercessora. Eu sou assim, eu sou maluco. Eu quando estou sozinho com Deus, eu faço as loucuras, eu oro pela porta, expulso qualquer demônio que vai entrar na porta da minha igreja. Eu sou maluco, porque eu entendo o seguinte, não sou eu que estou orando, é o meu Senhor. Se Ele manda eu falar com a planta, eu não vou olhar para a porta e vou declarar que quem entrar ali vai ser quebrantado em nome de Jesus? Se o meu Senhor manda eu falar para a montanha, veja, Ele quer que eu fale a montanha, Ele não quer que eu faça um jejum, não, fala, porque quem crê em silêncio está crendo errado. Guarda isso, quem crê em silêncio está crendo errado, porque quem crê precisa falar. Fé no silêncio não existe. Já viu alguém pedir algo para Deus em silêncio? Não. Abra a tua boca e declare no nome de Jesus. Abra a sua boca, movido por fé. E por cá eu termino convidando você a se colocar de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero fazer um ato poderoso contigo nesse momento. Cadê o baterista? Eu gosto desse cara, hein? Vem cá, presta atenção no que eu vou dizer para você. O irmão Tiago aqui vai tocar uma canção. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você entenda algo importante. Deixa eu tirar meu microfone aqui. Irmãos, é o seguinte. Eu quero que você tenha uma perspectiva do seguinte. Quantos aqui tem alguma porta que precisa ser aberta? Levanta a sua mão nesse momento. Você tem? Vocês estão levantando a mão como alguém que não é servo. Quantos aqui tem alguma porta que precisa ser aberta? Amém. É posicionamento servo. Quantos aqui tem algum pedido para o casamento, alguma situação no casamento que precisa ser resolvida? Levanta a sua mão como servo. Porque como servo eu entendo o seguinte. Se tem uma porta que precisa ser aberta, eu vou orar na autoridade do meu Senhor. Quando eu orar na autoridade do meu Senhor, as portas vão se abrir. Quando eu olhar para o meu casamento e olhar o meu marido perdido, a minha esposa perdida, meu filho perdido, eu não vou falar como alguém qualquer, mas eu oro na autoridade do meu Senhor. E a vontade do meu Senhor é que a minha casa sirva a Ele. Porque esse é o versículo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um decreto do Senhor, e quem é servo declara isso com autoridade. Então eu quero convidar você nesse momento para pensar quais são as dificuldades que nós temos na nossa cabeça agora. Quais são as coisas que nós temos que quebrar? Quais são as coisas que nós temos que vencer? Quais são as dificuldades que nós temos que lutar? A Bíblia vai contar para nós que quando começaram a pregar o Evangelho, as pessoas se convertiam, elas pegavam as coisas dentro da casa delas, jogavam na praça e queimavam. Porque quem é servo é obediente.
obediente ao Senhor, entenda o seguinte: eu sou obediente, eu sou humilde, eu sou leal, e esse tipo de vida não vai agradar o meu Senhor. Eu quero viver agradando o meu Senhor. Então tem coisas que nós precisamos queimar, tem coisas que nós precisamos orar com autoridade, e por isso, irmãos, em nome de Jesus, mentaliza comigo agora o que você precisa. O que você precisa? Hoje de manhã, mandei para o pastor Cleiton. Nós começamos essa série de sermão. O irmão mandou uma mensagem ontem e falou assim: pastor Fernando, eu ouvi a tua palavra, eu ouvi o seu chamado, o seu impulsionamento sobre orar com autoridade de servo. E eu quero te dizer que hoje eu orei com autoridade de servo e já recebi minha bênção. Glória a Deus. Eu preguei esse texto ontem com outras aplicações, hoje aqui de outra maneira. Palavra nova, veja bem, escute. De manhã, quando ela me escreveu isso, eu falei assim: meu Deus, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu tenho um pedido, eu estou esperando que uma porta se abra. E cadê eu para orar como servo? Aí eu ajoelhei, eu falei assim: olha, eu vou orar como servo. Eu não vou orar como alguém que tem dúvida, que acha. Será que Deus quer? Deus é cheio de querer. Será que Deus pode? Deus é o dono do céu e da terra. Será que Deus consegue? Deus é o dono do poder, Ele faz o impossível. Ora com essa mentalidade. Glória a Deus. Nesse momento, em nome de Jesus. Para a gente se colocar de pé nesse momento. Levanta sua mão no seu lugar, começa a declarar com autoridade: Senhor, eu oro no teu nome, eu oro com autoridade. Se você é servo, sai do teu lugar, vem aqui no altar, vamos clamar junto, vamos orar como homens e mulheres do Senhor. Tem coisas que precisamos orar com unidade, tem coisas e decretos. Se posicione como servo, porque o Senhor, o teu Senhor, o meu Senhor, é o dono dos céus e da terra. Não há nada impossível para Deus, não há nada que Ele não faça. Não há homens, não há flecha, não há ação do maligno, não há nada que impeça o mover, o agir de Deus. Você que é intercessor, comece a declarar em nome de Jesus que essas orações que iremos levantar ao Senhor serão orações de homens e mulheres, serva de Deus. Não coloque dúvida, lembre-se de Cristo. Não coloque incerteza, lembre-se da palavra do Senhor. Nós somos movidos pela palavra, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então começa no seu lugar, ora como servo aí, começa a orar como servo, começa a declarar como servo. Eu declaro um casamento abençoado, eu declaro que meus filhos voltarão para casa. É na autoridade de Deus, é não na tua, mas na autoridade de Deus. Você é filho amada, você é filho amado, Senhor. Então em nome de Jesus, é na autoridade de servo. Declare no teu lugar aí, começa a orar no teu lugar, abra a tua boca, não se crê em silêncio, comece a dizer aí em nome de Jesus: Senhor, eu declaro na autoridade do seu nome, é porque é o Senhor que é o meu Deus, é o Senhor que determina, e eu não aceito de forma alguma que haja medo em mim. Aonde eu coloco os meus pés é o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que firma montanhas, que coloca o pé junto comigo. Aonde eu imponho as minhas mãos é a mão de Jesus, o ressurreto, glorificado, tocando junto. Começa a declarar isso no teu lugar, levante um clamor em nome de Jesus. Declare, 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 ore, 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 ore.
Quantos são servos aqui? Dão glória a Deus. Quem é servo? Então eu quero te desafiar agora, em nome de Jesus, presta atenção. Eu quero te desafiar a sair do teu lugar e começar a lançar decreto de bênção sobre a sua igreja nesse momento. Porque quando você lança palavras de bênção na casa do Senhor, as palavras de bênção vão até a tua casa. Então, qual é a bênção que você quer na sua casa? Então profetiza nesse lugar. Sai do teu lugar com o decreto do Senhor. Homens e mulheres servas do Senhor, comece a orar pela igreja, ora pelos bancos, ora pelas pessoas, sai do seu lugar, impõe as mãos. Eu quero crescimento, eu quero ver o mover de Deus. Comece a mover nesse lugar, é a presença de Deus. Sinta-se na vontade do Senhor. Senhor, nós somos servos, nós somos homens e mulheres eleitas do Senhor. Nós declaramos, Senhor, bênção, declaramos vida, declaramos unção, declaramos a sua presença, declaramos poder, declaramos a ação do teu Espírito, declaramos mais autoridade, declaramos autoridade, Senhor. Derrama sobre nós, Deus, derrama a tua unção, derrama sobre essa igreja, Senhor, derrama sobre os seus filhos poder, 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 Senhor. Mais unção, mais poder, mais presença, mais unção, mais poder, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos bênçãos, vidas transformadas, juventudes transformadas, Senhor. Vícios caiam por terra, Senhor. Autoridade no seu nome, há poder no seu nome, Senhor. Declara isso. Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz o que o Senhor fez em Atos. Faz, Senhor, o que o Senhor tem feito perante igrejas que têm avançado, Senhor, que têm crescido. Peça isso a Deus com autoridade, em nome de Jesus. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. De novo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Alguém pode acender a luz rapidinho, por favor? Alguém pode acender a luz? Irmãos, vocês vão começar uma campanha agora, sim ou não? Quero dizer uma coisa para vocês. Dê um passo de fé. Dê um passo de servo. Eu aprendi o seguinte, que todas as vezes que eu vou pregar, eu digo para a igreja, se vocês querem receber, olhem pelo teu pastor. Se vocês querem cantar de forma cheia de autoridade, ora pelo seu louvor, ora pela sua igreja, ora por esse tempo. Mas eu quero convidar vocês, o pastor Cleiton é meu amigo, depois ele me cobra. Mas veja, dê um passo diferente. Vocês vão ter todo um momento, né, de propósito, mas dê um passo diferente. Pastor, eu vou fazer tudo que está sendo direcionado, mas eu decidi diante de Deus de dar um passo diferente. Eu vou fazer um jejum, Senhor. Eu vou fazer um propósito para com Deus. Vou fazer algo diferente porque Deus dá à medida que você dá um passo. É o que eu aprendi. Você vai dar um passo, saiba, Deus já deu dele primeiro. Não é verdade? Deus já deu dele primeiro. Ele só está esperando você. Dá um passo que você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Você é profeta, você crê nisso, amados? Dá um passo que você vai ver o que Deus vai fazer. Eu já disse, eu não penso com a mentalidade de um crente qualquer, eu penso com a mentalidade de um sonhador, de um homem que sabe quem é o seu Senhor. Você vê impossível? Eu sou servo de um Deus que faz coisas impossíveis. Você acha que não dá para Deus tudo? Misericórdia. Você vê dificuldade? Meu Deus, Deus só vê um detalhe. Pensa nisso, vai para casa pensando nisso, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, amém?
Glorifique ao Senhor. Se expresse para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos ofertar ao Senhor, mas antes eu preciso só lembrar você daquilo que Deus já nos falou e que Ele vem confirmando a cada encontro. Há uma atmosfera sendo preparada para esse tempo que nós vamos viver. Há uma atmosfera especial sendo preparada. Eu creio que tudo que está acontecendo nesses dias agora, há um propósito de Deus em tudo isso. O despertar no último sábado, essa quinta profética maravilhosa, os cultos que têm sido cultos maravilhosos, mover de Deus poderosos. Deus está preparando um povo que vai viver uma restauração poderosa nesses dias em nome de Jesus. Creia nisso. E essa palavra do pastor Fernando nos prepara também para entrar nesse propósito. Entra com essa certeza em nome de Jesus. Não entra mais ou menos não. Vai com tudo, porque o nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Se aceita por um minutinho, vou comunicar aqui aos irmãos avisos importantíssimos da nossa igreja, para a gente poder ir embora para as nossas casas. Amados, domingo é o grande dia. Prepara o seu coração desde já. Aproveita esses últimos dias que antecedem. Prepara as expectativas no seu coração. Vai começar um grande tempo. E eu creio que o Senhor vai gerar coisas assim muito marcantes na nossa vida. Que todo fruto permaneça em nome de Jesus. E amados, esse período, ele vai ser muito especial porque nós vamos alinhar muitos trabalhos da nossa igreja nessa direção. E algo que o Senhor nos proporcionou de direcionamento foi de nesse mês agora de agosto, na escola dominical, nós vamos estudar o livro de Zacarias. Pastor, por que Zacarias? Porque as palavras do propósito serão todas baseadas no livro do profeta Zacarias. E por que essa direção, Samile? Nós vamos estudar o livro de Zacarias pela manhã, para que nós possamos entender melhor ainda as palavras que serão ministradas à noite. Então no mês de agosto nós vamos fazer uma mini imersão bíblica em Zacarias. Nós vamos estudar aqui 9 horas da manhã e no culto da noite, a palavra que vai vir ministrada no seu coração, ela vai vir com muito mais fundamento, porque o conhecimento da palavra, Odaléia, também nos ajuda muito a aprofundar o entendimento da palavra do Senhor. Quer ver como isso é tão importante? Olha a palavra que o pastor Fernando trouxe hoje. Um versículo, Zilma, um detalhezinho. O conhecimento da palavra nos faz mergulhar nele. O conhecimento é importante. Então nós vamos estudar. Vai ter o Imersão Kids também. Traga as crianças. Se você conhece alguma criança, traga também. Eles também vão estudar Zacarias. E que a igreja metodista em freguesia cresça na palavra em nome de Jesus. Então estaremos aí domingo. Amados, nós vamos orar ao Senhor. Quero também convidar você a orar. Agradeço a Deus pela vida da Viviane, que preparou aqui, esse cartaz de divulgação que vai ser colocado lá no portão da nossa igreja. Nós oramos apresentando ao Senhor nesse momento para que as pessoas vejam e se sintam atraídas em nome de Jesus. Que as palavras venham tocar o coração das pessoas e que esse tempo seja também, Viviane, um tempo de salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem sai abençoado aqui nessa noite, dá um glória a Deus aí. Se coloca de pé aí, vamos orar ao Senhor. Que você saia nessa noite aqui, podendo dizer a você: sai desse lugar um servo do Senhor, uma serva do Senhor, em nome de Jesus. Estenda sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer por cada dízimo e cada oferta. Consagramos ao Senhor, te pedimos a tua multiplicação, Senhor, para que a tua igreja continue vivendo, ó Pai, tempos poderosos de provisão e de milagre aqui nesse lugar. Que cada dízimo e cada oferta, Senhor, venha redundar em vidas salvas em nome de Jesus. Senhor, nós também consagramos a Ti esse material de divulgação. Que venha, Senhor, ser eficiente. Que venha, Senhor, ser sobrenatural o que vai acontecer, Senhor. Aos olhos humanos, ó Pai, talvez muitas pessoas podem olhar e dizer: isso é algo comum, isso é algo que qualquer um pode fazer, mas nessa noite, debaixo dessa palavra que recebemos, cremos que esse artifício, Senhor, servirá para tocar vidas de pessoas, em nome de Jesus. Senhor, que as pessoas venham querer estar aqui,
que elas venham acessar o canal da nossa igreja e que venha servir de bênção em nome de Jesus. Que esse propósito venha ser bênção não somente para a IMEFRE, mas para as vidas que ainda não estão na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Fernando. Abençoa a sua família, abençoa, Senhor, a igreja de Copacabana. Senhor, esteja, ó Pai, com o seu povo espalhado pela face da terra. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome assim, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam com fé amém. Aplauda ao Senhor. Um final de semana abençoado a todos, em nome de Jesus.